Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog à sexta-feira. E hoje lembrei-me de vos falar sobre um trabalho que eu comecei a fazer esta semana, que foi a necessidade de pôr o Francisco a trabalhar nos rolos livres. Olá, estás boa? Já conheces a Shenzi? Acho que já conheces a Shenzi. Diz olá, Shenzi. Eu esta semana tive que começar a pôr o Francisco a trabalhar nos rolos livres para ele alterar uma situação no que diz respeito à pedalada dele. O Francisco é o meu filho mais novo, tem 12 anos e para o ano faz 13. E vai ser juvenil de primeiro ano. Também gosto muito de ti, Portanto, hoje vou-vos falar um bocadinho então sobre o trabalho que comecei a fazer no rolo livre, como podem aprender a andar no rolo livre, ou rolo de equilíbrio, e se calhar também falar-vos um bocadinho sobre alguns benefícios de treinar naquele tipo de rolo nesta altura do ano. Por isso, é o assunto para hoje. Então, rolo livre, para ser mais preciso, é um Elite Arion, ia-se-me fugindo do nome. Tem este aspecto quando está dobrado. Repara, este rolo tem esta cinta, tens que pôr sempre direita, porque é ela que vai fazer andar o eixo da frente, ou seja, ele vai funcionar exatamente como se tu estivesses na rua. Este é o aspecto dele quando está montado. E o que acontece é que quando tu pedalas, a roda traseira vai andar aqui e esta cinta vai fazer com que a roda da frente também ande. É muito importante. Agora, é igualmente importante tu saberes ajustar o rolo antes sequer de tentares andar nele. Ele tem, neste caso específico, e eu recomendo que tu arranjes um rolo que seja possível ajustar esta parte da frente, porque esta parte da frente é muito importante para tu conseguires depois ter equilíbrio em cima dele. Se tu reparares aqui, ele tem várias furações. Neste caso, tu vês que o parafuso está metido aqui. Consegues ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 posições que tu podes meter este rolo. Mas como é que tu ajustas isto? Como é que tu sabes qual é a posição em que deves meter isto? É muito simples também. Então, vais precisar pegar na tua bicicleta. Ok, espera aí. Pegar na minha bicicleta era um péssimo exemplo porque o rolo está ajustado para esta bicicleta e eu vou meter esta para tu perceberes a diferença. Pousas a bicicleta em cima do rolo, o rolo da frente deve estar alinhado com o eixo da roda. Vamos imaginar que tu não consegues bater exatamente com o eixo da roda, nesta linha vertical. O ideal é pôr no espaço seguinte, à frente, ou seja, o rolo ficar ligeiramente avançado. Eu pelo menos recomendo isto, ok? A partir daqui, falta saber como é que tu te equilibras em cima da bicicleta. Isto é outra coisa. Se seguires estas duas dicas extremamente simples, em 5 minutos estás a andar aqui em cima como se toda a tua vida tu tivesses andado. Vais pegar em fita cola e vais fazer duas linhas paralelas na mesma direção disto, assim. Duas linhas paralelas com 2 ou 3 metros à tua frente. Vais-te pôr em cima do rolo com a ajuda de uma cadeira de um lado e uma cadeira do outro. Eu daqui a pouco digo-te ainda outra dica melhor que as cadeiras. Pondo as duas linhas paralelas, aquilo que eu recomendo é começa a pedalar e olha para a frente. Olha para as linhas para a frente, como se tu quisesses sair do rolo, como se fosse efetivamente sair do rolo e continuar por aquela estrada infinita fora. É exatamente como estar na rua, como quando nós éramos pequenos e muita da gente aprendeu a andar de bicicleta a ouvir a frase não olhes para a roda, olha para a frente. E aqui é exatamente a mesma coisa. Embora efetivamente tu não vais sair do sítio, tu não podes olhar para a roda. Sempre que tu olhares para a roda, mesmo que já tenhas alguma experiência, tu vais ver que te desequilibras. O objetivo aqui é descontração, estás relaxado e olhares para a frente como se quisesses seguir por aquele caminho que tu acabaste de desenhar fora. Uma outra dica para tu aprenderes, se a confiança ainda não for muita, é usares aquilo que se chama a soleira de uma porta. Eu não sei se é este o nome técnico, mas eu chamo isso. Eu chamo-lhe assim. Colocas aqui no meio, como se, quando estiveres em cima da bicicleta, os cotovelos batem na porta. Obviamente que só vais usar esta técnica até perceberes que já não precisas dos cotovelos para te dar aqueles toquezinhos do não ir para a direita, não ir para a esquerda. Quando te apercebes disso, põe em ar aberto, põe uma cadeira, pede a ajuda de alguém para te equilibrar e a partir daí, com a prática, tu vais perceber que até consegues pôr-te a andar sozinho em cima do rolo sem o auxílio de cadeira, de porta, de parede nenhuma. Andar em cima de um rolo destes é tão natural
como andares na rua. Porquê é que eu pus o Francisco a andar num rolo destes? É muito simples. Quando se trabalha com miúdos, neste caso o Francisco tem apenas 12 anos, nós temos uma janela de oportunidade para ajudar na construção de algumas fibras, na construção de alguns movimentos. Estas janelas de oportunidades biológicas é quando, por exemplo, o corpo está a crescer, nós temos que ter simultaneamente muito cuidado, porque nós podemos induzir o corpo em adaptações que não são benéficas, como, por exemplo, nestas idades, não se deve pôr os miúdos a fazer quilómetros e quilómetros. Fazer uma vez de longe a longe 20, 30 km, ok, não vejo problema nisso, mas pôr os miúdos a treinar insistentemente desta forma, o que podemos muito facilmente originar é uma fase em que o corpo está a crescer. Nós vamos fazer com que os miúdos tenham um coração muito fibroso e o coração, em vez de crescer naturalmente, fica atrofiado. Se houver algum fisiologista que queira dar a opinião ou algum médico, por favor, estejam à vontade. É sempre bom alertar aos pais para não exagerarem com os miúdos. Eu já nem falo em técnicos, porque isso então... eu acho que um técnico, quando exagera este tipo de situações, já nem é um erro paternal, acho que acaba por ser um bocadinho de crime. Mas são outras situações. Nesta altura, há aqui uma janela de oportunidade de criar velocidade. E o Francisco tem uma técnica de pedalada má, muito má. Ele, a partir do momento em que põe a bicicleta em movimento, tem aquela pedalada que parece o pessoal que já tem 70 anos e tu vais atrás deles na estrada e vês aquela pedalada assim. Uma pedalada muito pesada, muito pouco eficiente para quem quer treinar, ou quando eu digo treinar, refiro-me à técnica. O rolo obriga-te a ter uma pedalada certinha. E isto ensina também os miúdos que, para conseguirem ter aquele tipo de pedalada, têm que aprender a trabalhar com os andamentos, coisas que às vezes na rua não se consegue aprender. O Francisco não vai fazer meia hora nem uma hora no rolo, longe disso. Ele tem neste momento o trabalho de fazer todos os dias 10 ou 15 minutos em cima daquele rolo. Isto até ele adquirir aquele tipo de pedalada. E eu vou perceber isso quando começar a ver na rua com aquela pedalada, com aquela cadência certinha, a utilizar os andamentos certos para o sítio. O que ele tem que saber fazer é manter a pedalada e depois usar os andamentos adequados para manter sempre o mesmo tipo de pedalada e o mesmo tipo de cadência. Imagina que tu tens uma cadência de 90 rotações por minuto. O que tu tens que saber é utilizar os andamentos para manter sempre o mesmo tipo de cadência. Isto porque as alterações à cadência exigem alterações neuromusculares profundas, que é basicamente a velocidade com que o teu cérebro dá os estímulos elétricos para que o músculo funcione. Isto não se altera do dia para a noite. Isto leva meses ou até mesmo anos. E, portanto, quanto mais cedo, melhor. Obviamente que alguém na fase dos 30, 40 anos pode alterar a cadência conscientemente. Não quer dizer que essa alteração seja efetivamente benéfica, ou seja, que a alteração da cadência se traduza em performance. É tudo por hoje. E já falei muito. Por isso, pessoal, fiquem bem, boa semana, bom fim de semana e vemo-nos no próximo vídeo. Vou tomar banho.